Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede para estarmos tão somente aqui na presença dEle, para ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Nós damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema posição no corpo de Cristo. Adoção, posição no corpo de Cristo. É uma mensagem que tem falado de uma forma tão especial, como todas, nos falam, porém, ela nos ajuda a entendermos o nosso posicionamento hoje, como que se dá o processo da adoção. E nós vamos estar falando sobre alguns assuntos, quizás nós vamos repetir mais algumas coisinhas, a importância sobre este assunto de adoção. São assuntos que o profeta disse é como aquele que você prega o prego e você entorta a ponta do outro lado, para que aquilo não volte atrás, para que você possa entender, então, o que você tem que fazer, Há um processo. Não faz muito tempo, antes de entrarmos dentro deste tema, nós falamos sobre um processo da redenção, o processo da salvação. Tudo é um processo da revelação, que ela vem crescendo, 3 etapas, primeira, segunda, terceira, terceira etapa, terceira puxada, há um processo. Então você tem que entender, e dentro desse processo há vários processos, e esses processos são, como por exemplo, no assunto que entramos, a adoção. Há um processo. Por que falamos deste processo? Porque nós aprendemos que mesmo que você nasce numa família, você só se torna herdeiro dela depois que você é adotado. No Velho Testamento, a lei da adoção dizia-se desta forma. Então, você nasce na família, mas ainda você não era considerado um herdeiro. Para você ser considerado um herdeiro, você tinha que passar pelo processo. Aprender todos os negócios do pai, se posicionar como um filho daquela família, realmente, para que então você passasse pelas instruções, período das instruções, que era através do tutor, e depois destas instruções, mediante o que o tutor falasse ao pai, então o pai marcava um dia, fazia uma cerimônia diante dos principais da cidade, e levava o filho lá e fazia o processo da adoção. Eu disse, mas ele já tinha nascido na família, ele já tinha sangue, era o sangue da família, mas ele ainda não tinha autoridade. Então o natural tipifica o espiritual. Então o que é o novo nascimento no espiritual hoje? Para nós, o que é nascer de novo? É o processo. Você nasceu de novo, mas ainda você será um crente comum, que nós aprendemos aqui, na mensagem a adoção, manifestação dos filhos de Deus. Será um crente comum. O que é um crente comum? Um crente sem autoridade. E por que ele não tem autoridade? Porque ele não está posicionado. E por que ele não está posicionado? Porque ele não passou pelo processo. Ou se passou pelo processo, ele não aprendeu com o processo. Ele não aprendeu. E nós precisamos aprender no processo do cristianismo, no processo de ser cristão. Nós precisamos aprender para que assim nós possamos dar boas informações, para que o tutor possa levar boas recomendações de nós para o nosso Pai, que é Deus, e assim Ele possa nos adotar. E depois que passamos por esse processo da adoção, o que acontece? Nós já não somos um crente comum. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Parece meio complicado, mas não é. São vários assuntos que se englobam em um. Se você é adotado, com certeza você tem o batismo do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Porque a autoridade que Deus nos dá é através do batismo com o Espírito Santo. Aquela autoridade em que o profeta recebeu,
quando ele falou a palavra e veio a criação dos esquilos. O poder da palavra falada, aquilo é autoridade. A autoridade é de Deus. Uma adoção, quando passamos por esse processo. Então vocês vejam só, ao ponto que quando Jesus Cristo foi adotado, o próprio Deus disse: em quem me compraz habitar, escutai-o. Porque o próprio Cristo já estava vivendo dentro da pessoa. Então vocês vejam que tudo se funde em uma única coisa: estarmos unidos com Cristo, a palavra, passarmos por esse processo da adoção para que tenhamos a autoridade. Quando temos essa autoridade, você tem a própria vida de Cristo em você. Por isso que Paulo dizia: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo teve que passar pelo processo. Ele teve que aprender para que assim ele pudesse ser adotado. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos nos colocar de pé. Damos boas-vindas aos nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler uma escritura que é em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Estava lendo essa escritura, ela me falou muito ao coração. Se vocês os que estavam no culto passado, quando nós vimos aqui praticamente um apelo de Deus, o profeta falando através da mensagem, como que Deus nos trata, como filhos, onde Ele nos chama, para levantarmos após uma queda, cairmos. Eu vou ler isso aqui novamente. Mas vejam só essa escritura: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nós aprendemos no culto passado que o incrédulo não comete pecado. Quem comete o pecado? O crente comete pecado. Nós aprendemos isso. O incrédulo não comete pecado, mas o crente comete pecado. Assistam o culto passado, vocês vão ver isso. O profeta falando, lendo isso, desta mesma mensagem. Posição no corpo de Cristo. Então veja só. Então exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvidos o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder, ó Deus bendito, esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença, arrependidos de nossos pecados, erros e faltas que temos cometido. Ó Deus bendito, desafiamos todas as leis deste mundo para estarmos aqui reunidos em teu santo monte, porque a tua palavra é onde nos eleva a este monte, ao monte da revelação, ao monte onde recebemos
tudo aquilo que temos necessidade. Ó Deus bendito, Tu possa nos ajudar a compreender a Tua santa palavra. Tu possa dar luz àqueles que necessitam, possas curar o enfermo, aqueles que estão desfalecendo na fé. Ó Deus, a pior enfermidade é aquela da alma, na qual traz incredulidade, a qual traz descrença na Sua palavra. Ó Deus bendito, aquela enfermidade no corpo, ela é temporária. Quando nós não estivermos mais aqui, ela também desaparecerá, e não haverá mais dela no outro corpo. Ó Deus bendito, mas aquela doença da alma, ela nos impedirá de viver tanto aqui quanto naquele outro lado. Ó Deus, ajuda-nos, abra o nosso entendimento cada vez mais e mais, abrindo-nos os Teus mistérios contidos na Tua palavra, ó Pai, sobre este processo da adoção, ajudando aqueles que ainda estão no meio do caminho, para que possam concluir este processo, e assim entender, ó Deus bendito, que uma vez o que estávamos, ó Deus, vendo as figuras, hoje estamos vendo o que é uma realidade diante de nossos próprios olhos. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos que aquilo que era o perfeito, ó Pai, está aqui hoje diante de cada um de nós, que é a revelação da Tua palavra, onde podemos entender e ver quem nós somos, qual é o motivo de estarmos aqui e para onde estamos caminhando. Ó Pai, ajuda a cada um dos Teus filhos que aqui estão, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrame sobre cada um de nós a revelação da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, damos graças por tudo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Vamos louvar ao Senhor com um cântico do tempo do entardecer. Aleluia. Nesse tempo da tarde há uma grande unção, posso ver a luz do entardecer. Sou agora um herdeiro da salvação, fui comprado por Deus, nascido do seu Espírito e lavado com seu sangue. Hoje sou. Brilha agora, faz brotar a semente no tempo do entardecer. Brilha agora, faz crescer o fruto da semente em mim. No tempo da tarde as sementes são colhidas. Aleluia. Estamos no tempo da tarde. No tempo da tarde as sementes são colhidas. É o tempo do entardecer. O evangelismo do tempo do fim é a marca de Malaquias 4. Tem brilhado agora em sua esposa. Brilha agora, faz brotar a semente do tempo do entardecer. Brilha agora, faz crescer o fruto da semente em mim. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De volta à pedra do fundamento, o evangelho final.
salvos, escolhidos, encha-nos com teu espírito, pois o esposo tem vindo e não demora a nos levar. Brilha agora, faz brotar a semente do tempo do entardecer. Brilha agora, faz crescer o fruto da semente em mim. Aleluia! Escrituras vivas, em prisioneiro de Cristo, está agora formando-se real. Não mais palavras em uma página, mas Deus expressado em nós. Escrituras vivas, em prisioneiro de Cristo, está agora tornando-se real. Não mais palavras em uma página, mas Deus expressado em nós. Quando caminhas, reflete as Escrituras, os mistérios de Deus. É Cristo em nós. Brilha agora. É tempo de você estar brilhando, amado. Aleluia. Graças a Deus. Quando Moisés voltou da presença de Deus, seu rosto brilhava, e você está na presença de Deus. Brilha agora, faz brotar a semente do tempo do entardecer. Brilha agora, faz crescer o fruto da semente em mim. Faz crescer o fruto da semente em mim. Faz crescer o fruto da semente em mim. Aleluia. Glória a Deus. Na mensagem anterior que nós estudamos, o profeta diz assim: adoção é a sua posição. Aí nós viemos para o tema mais da frente, que é o que estamos estudando, que é posição no corpo de Cristo. Entendendo esta posição. Então ele diz na mensagem anterior: adoção é a sua posição. E aqui, quando nós entendemos o processo que tem que passar, o menino recebe as instruções, o pai dá um tutor, e nós entendemos que Deus nos deu o melhor tutor que ele poderia encontrar, é o Espírito Santo. Então ele vem e nos ensina toda a palavra. Na mensagem anterior, o profeta chegou a usar o termo da seguinte forma: constantemente este tutor leva a notícia ao pai. Como no Velho Testamento, o processo da adoção se dava assim. O professor que o pai colocava para ensinar o menino, a cada determinado tempo o pai buscava informações. Como que o menino está? Aí vocês lembram do culto anterior que nós vimos ali. O seu menino é um renegado, ele não quer saber dos negócios. Você acha que o pai faria a cerimônia de adoção com ele? De maneira nenhuma. Por isso que o profeta diz: a adoção é sua posição. Aí ele diz assim: mas e se o Espírito Santo levasse uma outra informação de você e dissesse: olha, seu filho realmente ele se interessa nos seus negócios. Você sabia? Eu disse para ele que você era o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele diz amém. Ele creu com toda a sua fé, e ele vive, ele crê a sua palavra, vive a sua palavra, se posiciona. Olha, ele é firme igualmente você. Aí na mensagem anterior, o profeta falando assim, sobre os problemas, ele diz, o tutor falou para o pai, o Espírito Santo falando com o pai, diz assim: olha, você sabia? Eu permiti vir enfermidade sobre ele, mas ele venceu cada uma. Olha, sabe, eu permiti problemas vir na vida dele. Sabe o que ele fez? Aí o pai fica curioso, né? O que ele fez? Ele venceu. Ele venceu cada uma das dificuldades, cada um dos problemas. Aí o pai, Deus, pergunta para ele:
Será então que ele está pronto? Então veja que ele está maduro. Sim, ele é um crente maduro, um cristão posicionado, um cristão fortificado na palavra, sabe? Aquela árvore, aquele carvalho sólido, que quanto mais vem as tempestades, só serve para ele se aprofundar mais, suas raízes, para ele ficar mais forte. Esse é o teu filho. Ah, então vou fazer o processo da adoção. Tudo isso o profeta fazendo essa história, esta menção, para que nós possamos entender isso. Se você não se empenha nos negócios do Pai, se você não se interessa nas coisas da palavra, você não se interessa pela tua alma, você não alimenta a sua alma corretamente, o profeta chegou a dizer assim: o que será? Faça um exame, o que será que o Espírito Santo está dizendo para você, de você para Deus? Quais são as notícias tuas para Deus? Por isso que as pessoas se portam como um cristão, mas um cristão comum. E que ele diz na mensagem: adoção, manifestação dos filhos de Deus, 188, filho comum da família, mas não tem autoridade. Ele é um filho comum ainda, ele não foi adotado, nasceu de novo, novo nascimento. Vocês lembram daquela mensagem, a personificação do cristianismo? Um processo ali. Qual que era o processo? Tirarei o coração de pedra, te darei um coração de carne. Primeiro processo. Correto? Tirarei o espírito velho, te darei um novo espírito. Correto? Novo nascimento. O profeta diz: a natureza do corpo é o espírito. Ele diz: se você pegar um porco e tirar o espírito de porco nele, colocar o de uma pomba, ele não vai para a lama, ele não vai se sujar, porque a natureza do corpo é o espírito. Então, quando nesse segundo processo, quando ele vem, tira o espírito velho, te dá um novo espírito, um novo nascimento, a sua natureza de pecador mudou. A sua visão não vai estar mais nas coisas do mundo, a sua visão vai estar nas coisas de Deus. Você está vivendo aqui ainda neste mundo, sujeito às coisas do mundo, mas a sua visão sempre será as coisas de Deus, porque o teu espírito, o novo espírito que está aí, ele não se comunga com aquilo, ele não se sente à vontade com aquilo, então aquilo o constrange, o novo espírito. Mas ele recebeu o Espírito Santo? Ainda não, que é o segundo processo. Eu era um alcoólatra, a igreja me transformou, hoje eu estou na igreja, não bebo mais, não me prostituo mais. Mudança de natureza, mudou o espírito, de um pecador para um santo de Deus. Mas o terceiro processo é o principal. Mas você não consegue alcançar o terceiro processo se você não passar pelos dois primeiro. Voltamos lá, primeira, segunda, terceira puxada. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo, sempre é 3. Você vê a matemática de Deus em todo canto. Então o terceiro estágio: primeiro, mudança de coração, coração de pedra para um coração de carne. Segundo processo, lá, qualquer mudança de espírito, um espírito novo, uma natureza nova, ok? Então agora que você mudou o coração, mudou o espírito, pronto, está supostamente a receber o terceiro estágio. O que é o terceiro estágio? Diz: e eu derramarei do meu espírito sobre vós. Aí está a terceira puxada, o terceiro estágio. Aí já não é mais o seu espírito, já é o Espírito de Deus vivendo em você. Primeira, segunda, terceira puxada, sempre 3. Isso não é novidade para nós, né, irmãos? Isso não é novidade, eu não estou falando novidade nenhuma para vocês, né? Aqui nós não estamos nos reunindo para ouvir novidade, não temos novidade. Aquilo que nós temos, o profeta já nos deu, tem nos dado. O que nós precisamos às vezes é comentar, para que aquilo que às vezes faltava. Hoje eu escutei algo num grupo de estudo da palavra, referente àquele culto aí, aquela escola que nós tivemos sobre a Jerusalém, está repercutindo aí no Brasil, está repercutindo aí no Brasil, né? E hoje foi debatido isso no grupo, sobre isso e tal. Aí uns disseram não, que não é assim, o outro sim, o outro é assim, sabe? Aí uns foram colocando mais
como é que diz? Mais revelação naquilo, né? Então assim, a gente aprendemos, mesma coisa sendo dita, a mesma coisa sempre, mas de modo diferente. Às vezes de uma forma você entendeu, foi dito a mesma coisa, mas para o outro entender, o Espírito Santo vai lá e move o assunto, começa a falar de trás para frente, e o outro vai lá e entende. É Deus que move a coisa. Então, passando por esses 3 processos, aí ele vem e nos diz: se você não passar, você será apenas um filho comum na família, mas sem autoridade. Vê? Aí aqui no 72, ele diz aqui, no 72, posição no corpo de Cristo. Isso aqui nós já lemos. Ele diz assim: agora, estabelecendo o filho, a primeira coisa, depois que o filho entrava, ele se tornava filho, mas então encontramos que seu comportamento é o que o coloca na adoção. Se ele se comporta bem ou não. Qual é o comportamento? Qualquer um vai olhar e vai dizer: é um comportamento aqui na terra. Seu comportamento aqui na terra é o que vai determinar? Não, você pode ter um ótimo comportamento aqui na terra e não entender nada, e não ter um comportamento diante de Deus realmente frente à revelação do tempo. Vocês estão me entendendo? A religião vai te levar sempre para o material. Pastor, você está falando de novo que nós pode pecar. Não, não é isso. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando. O que conta para Deus qual é? O seu comportamento frente à palavra de Deus. Porque pelos pecados desse corpo e pelos erros desse corpo, Cristo já derramou o seu sangue por nós. O irmão Vilmar dizendo: a prova disso é a mulher do poço de Samaria, mulher samaritana. Melhor prova do que essa não tem, né? Então vejam só. Então o comportamento nosso frente à revelação, à palavra. Você vai encontrar pessoas que podem dizer: não, eu sou santo, eu sou isso ou aquilo, eu não fiz mal, nunca defraudei minha alma, nunca fiz nada, nunca briguei com ninguém, nunca falei mal com ninguém, nunca distratei, tal, e em frente à revelação. E não crê. Então qual é o comportamento dessa pessoa diante de Deus? Deus está olhando o comportamento material, físico, ou Ele está olhando o seu comportamento espiritual? Frente à palavra de Deus, a revelação. O pior pecado é a incredulidade. Então veja só, irmão, aqui não falou bem. O incrédulo ele não comete pecado. Quem comete pecado somos nós mesmos. Então, arranque disso da sua visão que nós somos perfeitos. Não tem perfeição. A perfeição só há em Cristo Jesus. Amém? Nós podemos alcançar a perfeição através de Cristo Jesus. Apenas Ele. Nós somos imperfeitos. Você olhar para mim, você vai ver um monte de defeito. Que eu estou lutando cada dia mais e mais para me consertar, para me viver melhor na presença de Deus. E cada um de nós estamos fazendo isso. Um de uma forma, outro de outra. Mas por esses erros e pecados do corpo, Cristo já derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele sabia todas as nossas dificuldades. Por isso ele derramou o seu próprio sangue por cada um de nós. Agora, o erro aí no espiritual, o erro na revelação, esse Cristo não derramou o seu sangue. Por esse não. Por esse não tem remissão. Nem aqui, nem no mundo vindouro. Então o pecado contra a revelação é considerado como blasfêmia do Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem e diz uma coisa e você diz: não, isso é mentira. O que é isso? É blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando o profeta vem e diz: olha, a Escritura, o profeta vem e mostrou tudo para nós. O quadro todo aberto. Vinda do Senhor se cumprindo, filho do homem, casamento, tudo. Aí a pessoa diz: não, isso não é assim. Ele está fazendo o quê? Ele está pecando contra o Espírito Santo, irmão. Não é contra mim, não é contra o profeta. Amém? Você crê que quem foi que falou através do... Hoje eu postei algo no grupo, né? Eu estou tanto no grupo daqui quanto no grupo das 1000 de Jandira. Irmãos, que coisa tremenda é aquela que eu postei, todos vocês leram.
Eu postei Malaquias 4, 5, 6, né? Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4. Depois eu postei aqui mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 27 de novembro de 1965, praticamente 21 dias do acidente do profeta, Deus tirar ele daqui da terra. Ele pregou essa mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. Aí ele veio no 212, isso aqui é do Busca, ele diz assim: agora ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste dia. E o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi, ele não foi Elias, ele foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias, e capas de Elias, mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E para ele vir conforme, não, que não tem é porque está arriscado, não sei se é um mas, e para ele vir conforme Mateus 17, Lucas 17, 30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo, Filho do Homem se manifestar entre o seu povo, não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Eita glória! Mais aberto do que isso não tem dúvida. Agora, rejeitar isso é uma blasfêmia, irmão. Você dizer, não é isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a palavra diz abertamente: não haverá perdão nem aqui, nem no mundo vindouro. Vem? Então vamos ver aqui. A primeira coisa, depois que o filho entrava, ele se tornava filho. Mas então encontramos que o seu comportamento é o que o coloca na adoção. Comportamento, irmãos, é o que o coloca na adoção. Se ele se comporta bem ou não. Falamos sobre esse comportamento, né? Não entendeu? Volte para trás, escute de novo. Não entendeu? Volta e escuta de novo. Escute 10 vezes, até você entender. Eu quero pular mais aqui na frente. Eu li o 72, né? Isso aqui nós já lemos no culto passado. Só estou apenas reprisando. Agora no 85, aqui, nós paramos no 91, mas eu quero ler do 85 em diante. Novamente falando sobre a adoção. É um assunto, vamos bater até nós entendermos. Então veja só, adoção, colocando na posição, onde eles estão, mostra-me onde eles estão. Deus chamando seus filhos a um lado, através da manifestação. Eles não têm que dizer nenhuma palavra a respeito disso. Você vê que algo aconteceu, colocando o seu filho na posição, colocando-o em ordem, exatamente com as mesmas coisas. E ele tem o mesmo tanto de autoridade. Suas palavras são tão boas quanto as de um arcanjo. Melhor, o filho recebeu a adoção, foi colocado em um lugar alto, assentou-se lá fora, mudou seu manto, mudou sua cor. O pai teve uma cerimônia, disse: este é meu filho, de agora em diante ele é governante, ele é o administrador, ele está sobre toda a minha herança, tudo o que eu tenho pertence a ele. Isto é certo. Então poderíamos voltar ao mesmo Elohim, vê? Onde ele é existente de si mesmo, e então voltar atrás, de Jeová, o qual fez algo. Ele deu ao homem domínio sobre a terra. O que estamos nós esperando? As manifestações,
A terra está crescendo. Vamos chegar a isto. Lermos, correto? Predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Na mensagem A Manifestação dos Filhos de Deus, 195, ele nos disse: você é predestinado para o lugar. Aleluia! Você é predestinado para o lugar. Entenda isso, irmão. Não deixe que Satanás tire isso de você. Não deixe ele dizer nada contra isso. Não deixe Satanás colocar a sua visão nas coisas desta terra aqui, nas coisas desta carne, para provar para você que você não é. Tire a visão das coisas pequenas, coloque nas coisas celestiais. Tire a sua visão das coisas terrenas, coloque nas coisas celestiais. Para louvor e glória da sua graça. O que é a sua graça? Antes, atrás, quando ele não era um pai, sua graça é amor. Ele fez a si mesmo um filho, para que pudéssemos ser predestinados para filhos de adoção, para louvor de sua graça. Vem, pelo qual nos fez agradáveis a si, uma pessoa, no amado, o qual é Cristo. Nos fez agradáveis através dele. Como entramos nele? Através de um Espírito. Somos todos batizados nele. Ouçam. Foi na mensagem anterior, diz: o batismo na água te coloca lá? Ele disse: não. O batismo na água não te coloca lá. O batismo da água é apenas um simbolismo. Mas a religião coloca a visão naquilo. Foi no culto anterior. Está aí a manifestação dos filhos de Deus. Escutem lá, vocês vão ver isso que o profeta diz. Nos fez agradáveis através dele. Como entramos nele? Através de um Espírito. Somos todos batizados nele. Ouça, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Aleluia! Está perdoado. Perdão, remissão. Não é o que você fez, é o que ele fez. Temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Como você pode pregar a predestinação de Deus, pré-ordenando e estabelecendo, a não ser que haja um pacto para o pecado em algum lugar? Porque cada dia você comete um erro, cada dia você faz o errado. Mas, se você nasceu outra vez, homem ou mulher, logo que você comete um erro, Deus sabe que você está arrependido daquilo. A Bíblia não mente, irmãos. A Bíblia diz: aquele que disser que não tem pecado, já pecou. Então veja aqui a diferença. Vejam. Como você pode pregar a predestinação de Deus, pré-ordenando e estabelecendo, a não ser que haja um pacto para o pecado em algum lugar, que tinha que ter alguma coisa, porque como que seríamos predestinados? Vivendo essas vidas que estamos aqui? Caímos constantemente? Porque cada dia comete um erro, cada dia você faz o errado. Mas se você nasceu outra vez, homem ou mulher, logo que você comete um erro, Deus sabe que você está arrependido daquilo. Que é nascer de novo. Novo nascimento. A mudança da natureza. É uma natureza diferente, a natureza de Deus vai estar ali te guiando, mostrando: opa, isso aqui está errado, isso vai defraudar a minha alma. Logo que você comete um erro, Deus sabe que você está arrependido daquilo.
Você pode se pôr de pé na presença do presidente Roosevelt, ou qualquer outro, e dizer: estou errado. Deus, perdoa-me por esta coisa. Por quê? E ao pacto do sangue, aleluia. Observe aquilo, pecados. Um pecador é um pecador. Ele não comete pecados, porém a igreja comete pecados. 89. Erra, obtém um pensamento errado, uma impressão errada. Você faz um julgamento errado de uma pessoa. Às vezes o irmão não falou nada, você já está achando que o irmão está com raiva de você, está isso, está aquilo, aquilo outro. Você faz um pré-julgamento. Porém, a igreja comete pecados, erra, obtém um pensamento errado, uma impressão errada, tem escrúpulos, cambaleia como uma pequena criança andando, tentando aprender como andar. Ele simplesmente não sabe como andar bem ainda. Porque ele é um menino, ele é um menininho. Mas nós temos uma mão que nos alcança se nós nos pega e nos firma e diz: dá este passo desta maneira, filho, aleluia. Você já imaginou você pegar uma criança, ou uma pessoa de 30 anos, que não consegue andar ainda? Hoje, passou de uma certa idade, a ciência já diz: olha, ele tem algum problema. 3, 4 anos, se não der primeiro passo, terceiro passo, eles já descobrem que tem alguma dificuldade. Seja no seu corpo, genético, seja o que for, eles já descobrem. Agora, o que você para pensar de pessoas, estão quantos anos na mensagem, não conseguem caminhar ainda uma vida? Não conseguem se firmar como um verdadeiro cristão. O que é firmar, irmãos? Eu não estou falando de vidas perfeitas. Eu estou dizendo na revelação da palavra. Porque se você tiver uma revelação da palavra, nada vai impedir você ter uma vida perfeita na presença de Deus. Uma vida de retidão. Porque a perfeição só pode vir através da remissão dos pecados. Mas se você não tem uma revelação do que você está fazendo está errado, você nunca vai se arrepender. Então nunca vai ser redimido. Então, quando você tem uma vida de retidão na presença de Deus, através da palavra, o Espírito Santo ele cobrará uma demanda de uma boa consciência. Agora, o que se dá de uma pessoa que está anos e anos na palavra e não consegue encaminhar? Tem algum problema aí. Não está normal. Não está normal. Quando nós viemos para a palavra, eu estava comentando isso com o Vilmar, né? Quando nós viemos para a palavra, viemos de um lugar onde tínhamos até vergonha de dizer que viemos daquele lugar. E olha que não tinha instrução como nós temos através da mensagem hoje, da palavra, de como viver uma vida na presença do Senhor. Não é pessoa de santidade ou que não é que viver uma vida de perfeição, não vamos viver uma vida de perfeição. Mas as mínimas coisas do que a palavra nos ensina, como o profeta tocou nesse assunto aqui mais atrás, ele falou: você é uma mulher cristã, você vai cortar o cabelo, roupa e todas essas coisas, homem olhar para a mulher, e todas essas coisas, isso aí não estamos nem, nós estamos acima disso. Isso aí foi para uma era lá. Mas se você não aprende o básico, o ABC, como você vai aprender álgebra? Se você não se posiciona como um verdadeiro filho de Deus para aprender o seu ABC, se uma criança não aprendeu a escrever o A e o B e C, ele nunca vai chegar na 8ª série para aprender as contas mais, como nós falamos aqui, acho que na escola dominical, naquela conta que pega uma folha toda, né? Tem na matemática uma conta que você faz uma conta, você tem que escrever a folha toda. Mas se você errar lá no início, você vai chegar no final lá, não vai dar certo. Você tem que voltar lá no início para ver onde é que foi errar, onde foi o erro. E pessoas, 30, 40, 50 anos de mensagem, errando, nas mínimas coisas. Acha que cabelo longo é tudo.
Vestido arrastando no chão é tudo. Tudo para eles é aquilo ali. É o dogma aquilo ali. E pecam no errar da palavra. Essa palavra ela tem poder, irmãos. Eu creio que ela tem poder. Eu sou prova viva disso. Na minha vida eu vejo ela atuando na minha vida. Não quero que você veja na minha vida. Você tem que ver ela atuando na sua vida. Você tem que ter essa experiência. O profeta conferência com Deus, ele chama. Você tem que ter uma conferência com Deus. Se você não tem isso na sua vida, se você não sente o poder dessa palavra na sua vida, na qual ela muda os seus pensamentos, ela muda a sua maneira de ver as coisas, você está na hora de chamar ela aí numa conferência. Se não a posição, reconhecer a sua posição, o rápido vai acontecer. Se não reconhecer, não tem rápido. Aí o rápido que já tem acontecido, opa, o pastor já está avançando o sinal. Não, o rápido tem acontecido. O rápido espiritual nós já fomos arrebatados. Espiritualmente, nós já estamos lá do outro lado. Quem vai tirar você de lá? Ninguém vai tirar eu. Esse corpo pode tombar aqui, através da enfermidade, alguma coisa pode acontecer, mas eu já estou do outro lado. Eu já estou no outro lado da terra prometida. O rapto espiritual já tem acontecido. E o profeta diz que o rapto é uma revelação, está na mensagem do arrebatamento. Se você tem a revelação, você já tem isso. Então o que está faltando é acontecer aqui no físico, o que no espiritual já aconteceu. O rapto é uma revelação, está lá na mensagem do arrebatamento. Leiam lá, vocês vão saber disso. Agora vejam só, irmãos, pegue isso. Eu acho que nós vamos terminar o assunto nisso aqui hoje, mas isso é essencial, irmãos. Observe aquilo, pecados. 89. Um pecador é um pecador, ele não comete pecados. Porém, a igreja comete pecados, erra, obtém um pensamento errado, uma impressão errada, tem escrúpulos, cambaleia como uma pequena criança andando, tentando aprender como andar. Ele simplesmente não sabe como andar bem ainda, porque ele é um menininho. Mas nós temos uma mão que nos alcança se nós nos pega, nos firma e diz: dá este passo desta maneira, aleluia, filho. Ele não nos apanha e nos bate porque nós cometemos um erro. Ele não nos bate até morrer porque estamos tentando andar. Ele nos ama como amamos nossos filhos, aleluia. Um verdadeiro pai não bateria em seu filho quando ele está tentando andar, se ele cai no chão. Abaixa imediatamente com uma grande e forte mão e o levanta. Com as duas mãos, o segura, diz: esta é a maneira para você fazê-lo, filho, ande assim, aleluia. Ele diz: aqui, não diga isso desta maneira, esta é a maneira que Deus faz com a sua igreja, abaixa e o apanha em seus braços, e levanta e diz: ande assim, filho, aqui, não diga isso desta maneira, fale isto. Agora, não me importa o que a igreja diz, o que isto diz, o que aquilo diz, você diga isto, assim, isto é isto. Se a minha palavra pregar isto, você permaneça certo com isto, ande nisto, aleluia. Permaneça correto nisto. Não importa o que os outros digam. Permaneça correto com isto. Ande assim. Esta é a maneira esta é a maneira para você dar seus passos. Aleluia. Que amor é tão longânimo de Deus esse. Então, se você tem caído, meu irmão, tome isso para você. Deus te chama, através da sua mão poderosa. Ele está dizendo para você: ó, levante. Deus está te dando uma graça, misericórdia. Levante, não fica caído aí no chão.
cada criança birrenta que misericórdia. Tem cada crente birrento que misericórdia. Não quero ficar aqui, quero ficar aqui. Então, você vai fazer o quê com a criança? Mas não são crianças inocentes. Não estou falando de crianças que não sabem o que é. São aquelas pessoas crentes que já estão anos e anos na palavra, que quer permanecer ali como criança, quer com a mamadeira, com leitinho. Não suporta um churrasco, não suporta uma feijoada. A revelação forte choca. Quando você fala algo, oh não, aí já está entrando com ismo, já está entrando nisso. Não suporta. Agora, gente, o natural tipifica o espiritual. Como é que você adapta uma criança a começar a comer carne? Você vai lá, bate um pouquinho de carne no meio do caldinho, né? Aí o organismo da criança vai se adaptando. Você não pode chegar e meter um bife dentro da boca da criança de 2 anos, que nunca comeu carne na vida, que ela vai comer, vai passar mal. Então vem um pouquinho e tal, e vai botando, mas não, fica. Paulo diz, né? Com leite vos criei. Mas não querem mais agora a carne, quer continuar no leite, não quer crescer, não quer tomar a responsabilidade para si, querem viver como crianças no Evangelho, não querem evoluir com a revelação. A revelação foi, mas não conseguiram, não prosseguiram. Está na hora de você caminhar, mas não, você tem que lutar, você tem que ganhar, você tem que batalhar, você tem que caminhar cada polegada dessa terra para você possuir. Você já está na terra, mas você tem que lutar. Dentro da terra teve lutas, teve batalhas, tem enfermidade, tem problema, mas você tem que vencer. Ande assim, essa é a maneira para você dar os seus passos, aleluia. Tudo que você precisa está aqui na palavra, o profeta já disse isso. O conflito entre Deus e Satanás, o profeta diz, Deus nos deu todos os armamentos que nós necessitaríamos. Você está doente? Tem cura aí, tome o armamento da cura. Está desfalecido, não tem ânimo? Toma aí, alegria. Tem tudo que você precisa, está aí. Não tem motivo. Você vai dar conta, irmão. Você anda bronqueado, com a cara feia, para todo mundo, você vai dar conta diante de Deus, isso. Deus não nos fez para sermos carrancudos, o profeta diz. Deus nos fez para ser felizes, ainda mais quando você entende quem você é. Você olha para o mundo, olha aí, o que está, destruição, tudo aí. Você está rindo, mas não está rindo pela destruição dos outros. Não, pela desgraça da alheia, não. Às vezes esse sentido que dizer, você está rindo, é porque você sabe que as coisas estão se cumprindo. Que o tempo você sair daqui já está chegando. Cada coisa que acontece aí de desastre, você falou, opa, estamos mais perto, estamos chegando. Cada tempo que ia ficando mais longe, a cada ano que passava, o que Abraão fazia? Se fortificava. Ele não diminuía a sua fé em momento algum, ele se fortificava a cada momento. (92) 92 diz assim, nossos pecados, um pacto, amor pelos nossos pecados, ou nunca teríamos uma chance. Deus fez um pacto de redenção, expressando o seu amor pelos nossos pecados, ou nunca teríamos uma chance, irmão. Você podia tentar viver o melhor que você pudesse viver, se não fosse o amor de Deus. Pacto, um amor pelos nossos pecados, ou nunca teríamos uma chance. Como poderíamos simplesmente ancorar-nos em suas palavras? Como poderíamos simplesmente ancorar-nos em suas palavras? Segundo as riquezas de sua graça, que Ele fez abundar. O que é abundar? Que Ele fez abundar, grande quantidade disso. Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria
e prudência. Prudência. Ele fez abundar para conosco toda sabedoria e prudência. Com toda sabedoria, não mundana. Não mundana. A sabedoria do mundo é loucura para ele. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Exatamente como o dia e a noite. Um não pode concordar com o outro. Mas quando o sol começa a nascer e o dia chega, a noite é dissipada de uma parte a outra. E quando a luz do Evangelho começa a chegar, todas as coisas do mundo simplesmente começam a murchar. O que isto faz? Ele abunda a luz do sol sobre os seus filhos, andando no Espírito, dirigido pelo Espírito de Deus, abundando sua graça, com toda prudência e sabedoria, entendimento, perspicácia, para saber como andar. Você vê que está errado, então seja cuidadoso com o que você faz. Como que você, se está errado, tenha cuidado até mesmo de como aproximar disso. Prudência. Esteja bem perto, realmente certo, e que você sabe em como aproximar disso. Prudente como a serpente, simples como a pomba. É isto que Jesus diz. Oh, essas são pepitas, amigos. Nós poderíamos simplesmente permanecer dia após dia. Não são elas maravilhosas? Prudência, sabedoria. Ele fez abundar para conosco, derramou. Não nos deu uma colher cheia, mas tomou uma grande pá e somente continuou jogando assim. Fez abundar para conosco sabedoria, com prudência, de sua graça. Oh, sublime graça! Quão doce é! Aleluia, glória a Deus. Que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. A quem ele está falando? Denominações? Por favor, meus irmãos, não pense que estou derrubando a sua denominação. Não estou. Estou tentando lhe dizer que foi uma coisa errada para começar. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Nós fomos e fizemos denominações. Esta é a razão que não temos isto. Estamos andando através de sabedoria humana. Se Calvino pudesse ressuscitar, viemos até o 96. Irmãos, após tudo isso, cada ensinamento desse, não tem como, né, irmãos? Isso nos fortifica. Isto deixa os nossos músculos em frangalhos, como diz o irmão Vilmar, né? Deixa-nos os nossos músculos em frangalhos. Frangalhos deixa-nos doloridos. Porque se você vai a uma caminhada, você vai a uma academia, e você malha, isto deixa os seus músculos doloridos no outro dia. E o profeta diz que a fé tem músculos. Isto mexe dentro da gente, dói. Porque às vezes mostra onde que estamos errados, onde precisamos consertar. Olha, eu preciso melhorar nisso. São dores que acontecem aí. Mas é exercitando os seus músculos de fé. Ele diz: a fé tem músculos e cabelo no peito. Que Deus nos ajude a entendermos as coisas. Glória a Deus. Vamos orarmos ao Senhor. Convido os irmãos que estão através da internet aí
a orar conosco neste momento. Nós podemos pregar demais, podemos cantar demais, mas nunca orarmos demais. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela porção da palavra dada-nos nesta noite, por cada ensinamento, Deus bendito, por cada exercício de fé que fizemos nesta noite, juntamente com os nossos irmãos através da internet, espalhado por todos os lugares deste nosso país. Obrigado, Senhor, por revelar todas essas coisas a nós. Tua palavra diz que tu escondeste as coisas dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. E aqui estão os pequeninos do Senhor, aprendendo cada dia mais e mais, ó Deus, tomando a tua palavra dia após dia, e não terminamos nada com um ponto. Aquilo que temos obtido de ti, ó Pai, a revelação, não terminamos com um ponto, sim com uma vírgula. Eu creio nisso, vírgula, nisso, vírgula, nisso, vírgula, em tudo quanto mais o Senhor nos mostrar. Nós estamos ancorados na tua palavra, Senhor. Tu és o nosso leme, para onde tu levar nós vamos. Não somos como folhas secas levadas por todo o vento de doutrina, mas somos conduzidos pela tua mão, ó Pai. Tu tens pegado em nossas mãos e nos conduzido em lugares fortes, em lugares fundamentados na rocha que é a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por toda a revelação dada-nos dia após dia, dentro deste assunto sobre a adoção, o processo que precisamos entender para que assim possamos obter autoridade na tua presença. Ajuda os teus filhos, aqueles que têm tido dificuldades para poderem entender isso. Tu és o único, ó Pai, o teu Espírito Santo é o único que pode abrir o entendimento. É o tutor, é aquele que tem autoridade para nos ensinar através da palavra. Ajuda cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão espalhados por toda a face da terra. Ó Deus bendito, ajuda os nossos irmãos. Ó Deus, tu sabes o que tem passado na vida de cada um deles. Ó Deus, ajuda, Senhor. Ser misericordioso com cada um de nós, nos dando força, fé, sabedoria, prudência, perspicaz, como lemos nessa noite. Sermos prudentes, ó Deus bendito, mas também sermos simples como uma pomba. Ajuda-nos, ó Senhor, que o amor divino possa estar fluindo dentro dos nossos corações, constantemente, pelas pessoas, pelas almas, em nome de Jesus Cristo. Cura os enfermos, ó Pai, liberta os cativos, restaura a visão daqueles que têm estado cegos, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Essa abertura dos olhos espirituais é o principal. A cura da cegueira da alma é a principal, ó Pai. E nós sabemos que a cura do corpo físico segue a cura da alma também. Nós cremos no teu poder. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Guia os nossos passos, guardando-nos, livrando-nos de mal e de todo perigo. Obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia em nossas mesas, que não tem deixado faltar. Por todas as bênçãos obtidas em nossos trabalhos, os trabalhos de cada um dos teus filhos. Ajuda-nos, ó Pai, que tu possa continuar nos guardando durante todos esses momentos que tivermos que passar aqui nesta terra. Não retire a sua mão de graça e de misericórdia de cima de cada um de nós. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Receba toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor,
Nós te pedimos e te agradecemos todas estas bênçãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Atente para os pedidos dos teus filhos, que têm colocado em seus corações os desejos. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estudamos essa mensagem até o 96. A adoção, posição no corpo de Cristo. Não sabemos se vamos continuar dentro dela, porque adentramos nesse assunto para obtermos o entendimento sobre a adoção. Logo como no final o profeta vem e fala sobre batismo, né, sobre trindade, isso nós já sabemos e conhecemos, não há dúvida quanto a isso. Entendendo que esta mensagem foi uma mensagem pregada em 1960, antes mesmo das eras ser pregada. 1960. Então entendamos que muitas coisas que o profeta estava falando estavam ainda no entrelaço. Muitas coisas que ele estava falando estava direcionando a era de Laodiceia. Então, graças a Deus que já temos entendido isso. Isso não é novidade para nós. Amém? Mas estamos dependendo dele. Ele sabe todas as coisas. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma bênção, uma honra ter cada um de vocês conosco, sempre, sempre, sempre. Ficamos felizes com a audiência de cada um de vocês, né? Estiveram conectados conosco nosso irmão Cosme Francisco de Jandira, São Paulo, irmã Meire, Jandira, São Paulo, irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmã Mari Luz, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Romeu Eisenman, Ariquemes, aqui, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmã Marluz dos Santos, Eloá Quenara, Alto Paraíso, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmão Marcelo, né? Sempre nós tivemos muitas conexões aí, mas esses foram os que comunicaram suas audiências, né? Nós sabemos a quantidade que temos de conexões, mas não tem como a gente saber o nome das pessoas que estão todas conectadas. Mas mesmo assim, Deus abençoe a todos vocês que dispuseram um tempinho para ouvir e ter esse companheirismo em torno da palavra do Senhor. Um louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Não da presença do Senhor, mas sim deste momento solene aqui, que é o culto. Deus abençoe. Quando vejo Cristo com o livro na mão, o Deus que era, é e que há de vir, desceu da sua glória só pra me redimir. O Deus que Abraão fez ao monte subir é o mesmo Deus que hoje está aqui. A Ele toda honra, toda glória e louvor maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. Ó grande meu Cristo,
minha vida entrego a ti, Senhor. Minha alma não é mais que barro em tuas mãos. Volta-me, Senhor, pra que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, sai dela, povo meu. Era a voz de Cristo chamando os filhos seus. A Ele toda, com palmas. Só tu, Senhor. A Ele toda, que louvor maravilhoso. Novo cântico na terra e no céu se ouviu, quando o Cordeiro imolado os selos abriu. Divino mestre, abrir, livre, desatar seus selos, porque foi morto com teu sangue, pra Deus nos comprou. A Ele toda honra, toda glória e louvor maravilhoso, poderoso. A Ele toda honra e louvor maravilhoso, poderoso. É só tu, só os instrumentos. Quando vejo Cristo com o livro na mão, o Deus que é enviado vir desse lugar de glória só pra me redimir. O Deus que Abraão fez ao monte subir é o mesmo Deus que hoje está aqui. Da Ele toda a honra. É só tu, Senhor. A Ele toda glória e louvor maravilhoso, poderoso. É só a Ele toda honra. A Ele toda glória e louvor maravilhoso, poderoso. É só tu, Senhor. Ó grande meu Criador, minha vida entrego a ti, Senhor. Minha alma não é mais que barro em tuas mãos. Volta-me, Senhor, pra que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, sai dela, povo meu. Era a voz de Cristo chamando os filhos seus. A Ele toda glória e louvor maravilhoso, poderoso. É só tu, Senhor. A Ele toda glória e louvor maravilhoso, poderoso. É só tu. Um novo cântico na terra e no céu se ouviu, quando o Cordeiro imolado dos selos abriu. Divino mestre, abriu o livro e desatar seus selos, porque foi morto com teu sangue, pra Deus nos comprou. A Ele toda glória e louvor maravilhoso, poderoso. É só demanda Ele. Palmas. A Ele toda honra. Ele
poderoso, é só tu. Todos, a Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.